Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é consumir. Interessante ponto de vista. Eu tenho esse ponto de vista? Interessante ponto de vista. Eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é poder. Interessante ponto de vista. Eu tenho esse ponto de vista? Interessante ponto de vista. Eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é alegria. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é liberdade. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é escolha. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é felicidade. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é saúde. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é facilidade. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é briga. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é estresse. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é separação. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é comodidade. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é punição. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é tristeza. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é tristeza. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é problema. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é solução. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é ostentação. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é viagem. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é festa. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é possibilidade. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é impossibilidade. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é entusiasmo. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é segurança. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é agradável. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é sujo. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é verde. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista que dinheiro é valioso. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista.
Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que dinheiro é riqueza. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, que dinheiro é nobreza. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que dinheiro é beleza. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que dinheiro é requinte. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que dinheiro é sofisticação. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que dinheiro é exclusividade. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que eu tenho menos dinheiro que as outras pessoas. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, que eu poderia ter mais dinheiro, muito mais dinheiro. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, que eu poderia ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, que eu gostaria, mas não consigo ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, que dinheiro sai mais fácil do que entra. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, que dinheiro nasce em árvore. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, que dinheiro não nasce em árvore. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, que eu tenho inveja de quem tem dinheiro. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, que pessoas que têm dinheiro não são humildes. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, que pessoas que têm dinheiro não são agradáveis. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, que quem tem dinheiro é egoísta. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, que quem tem dinheiro não tem tempo. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, que quem tem dinheiro é solitário. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que cheque especial é ter dinheiro. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, que toda pessoa rica é mau caráter. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho todos esses pontos de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho todos esses pontos de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esses pontos de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esses pontos de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esses pontos de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esses pontos de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho todos esses pontos de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho todos esses pontos de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esses pontos de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esses pontos de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esses pontos de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esses pontos de vista.